Bem-vindos a mais essa reflexão. Jesus disse para sermos prudentes e simples. Ele fala isso lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que devemos entender desta questão de ser prudente e simples? Simples no sentido de reconhecermos a nossa dependência completa, total de Deus. Revelarmos a humildade no sentido de saber que o que fazemos não é resultante do nosso esforço, nem do nosso empenho, nem da nossa capacitação, mas de dependermos de Deus para revelarmos o seu reino e a sua glória neste mundo. Tudo o que fazemos provém dele. Tudo o que fazemos é para ele e para a glória do seu nome. Por meio dele nós realizamos as coisas. Isto é o reconhecimento da simplicidade, ou seja, da nossa humildade, da nossa dependência. Não se trata se somos ricos, se temos uma vida boa, ou se vivemos no limite daquilo que é a nossa renda. Não importa. Em todos os casos, precisamos reconhecer que dependemos de nosso Deus para todas as coisas. Não se trata dos recursos que temos, nem de quão abastados somos, mas de dependência de Deus. No mundo, precisamos viver desta maneira, para que a gente revele o nosso Deus às pessoas, manifestando as suas virtudes. Pois das pessoas que reconhecem que são pobres de espírito, ou seja, que não têm nada para oferecer a Deus, mas que reconhece a dependência completa, total dele, é a estes que pertence o reino de Deus. Por isso precisamos ser simples, humildes, diante de toda a realidade que vivemos, reconhecendo que dependemos inteiramente do Pai, para a glória e louvor do seu nome. E prudentes, como nós somos? Para sermos prudentes, precisamos observar a serpente que está atenta a tudo à sua volta. Assim nós devemos andar. Mas como observar o quanto estamos sendo tentados, o quanto estamos sendo chamados para abandonar aquilo que nós cremos, que é revelar o Pai ao mundo para andarmos segundo a forma de pensar deste mundo. Precisamos observar os sofismas, precisamos observar as meias-verdades. Mas para fazer isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer a vontade do Pai, compreender o que Ele fala, entender as promessas, para que a gente não caia no engano do pecado, para que nós não sejamos chamados a viver segundo as nossas cobiças, mas para que a gente possa, não caindo nessa tentação, podermos resistir. Mas como não caímos? Quando conhecemos as Escrituras, como Jesus revelou. Nas situações em que ele foi tentado, são normalmente as situações que nós somos tentados, por poder, por vamos dizer assim, tentar a Deus, ou por querer as coisas deste mundo. Nós não somos chamados para isso. Somos chamados para revelar o reino. Quando a gente cai neste engodo, nós nos afastamos daquilo que seja o fundamento e os princípios do Evangelho, do reino de Deus, das boas novas, de viver o reino de Deus neste mundo. Não podemos cair na tentação de querer viver o reino segundo a maneira de pensar do mundo. Não se trata disso. Se trata de revelarmos o reino, revelarmos a glória de nosso Deus, manifestarmos as suas virtudes. Ser prudente é estarmos atentos e ligados a essa realidade para que a gente não caia na tentação e nos submeta. Nós não podemos nos submeter à nossa cobiça. Para não
abandonarmos o fundamento do Evangelho, a dependência de Deus, e assim nos corrompermos com o pensamento deste mundo. Somos chamados para abandonar, para deixar de viver segundo a forma de pensar deste mundo e nos revestirmos de Cristo, revelarmos o seu reino e a sua glória. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e viver a plena vontade do Senhor, andando de forma prudente e sendo simples como as pombas, para que a gente revele e cumpra a vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa entender isto, compreender estas coisas e conhecer o Pai, conhecer a sua vontade, conhecer as Escrituras, para que a gente, usando das Escrituras, possamos rejeitar toda forma de maldade que possa tentar nos alcançar. Que a gente possa não permitir, segundo aquilo que Deus nos capacita, que a maldade que está em nós alcance as pessoas, agindo segundo a forma de pensar deste mundo. Por isso precisamos estar atentos, sermos prudentes na maneira de viver e na maneira como andamos neste mundo, nos relacionando com as pessoas, para que as pessoas possam ver o nosso Deus em nós. Que a gente amadureça, cresça, deixe de pensar segundo o mundo e aprendamos a pensar como Cristo, sendo plenos dele em todas as nossas ações, para a glória e louvor do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.